Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vamos explorar um dos maiores desafios ambientais enfrentados pela humanidade, a recuperação da camada de ozônio. Você verá como o buraco na camada de ozônio surgiu, quais substâncias estão por trás desse fenômeno, e como produtos do nosso dia a dia contribuíram para esse problema. Também discutiremos as providências que foram adotadas globalmente para combater essa crise e os resultados que já estamos vendo. Além disso, vamos entender por que a recuperação não é tão simples quanto parece e como conflitos globais, incluindo guerras nucleares, podem ameaçar ainda mais esse processo vital. E para nos ajudar a entender melhor essa situação, teremos uma entrevista com a doutora Susan Strahan, especialista em química atmosférica. Fique conosco até o final deste vídeo. Em 1974, dois cientistas, Mário Molina e Frank Rowland, fizeram uma descoberta alarmante. Eles identificaram que os clorofluorcarbonos, ou CFCs, usados em refrigeradores e aerossóis, estavam causando danos significativos à camada de ozônio. Essa camada é crucial para filtrar os raios ultravioleta prejudiciais do Sol. O buraco se torna mais evidente entre setembro e novembro, quando as temperaturas na estratosfera caem drasticamente. Durante esses meses, o ozônio é destruído em taxas alarmantes. Os principais culpados são os CFCs e outras substâncias halogenadas. Quando essas substâncias são expostas à radiação solar, liberam radicais livres que atacam as moléculas de ozônio. O que preocupa a situação é que esses compostos podem permanecer na atmosfera por até 100 anos. Os CFCs eram amplamente utilizados em diversos produtos até sua proibição. Os principais produtos que emitem CFC incluem refrigeradores e ares condicionados, aerossóis, espumas usadas como isolantes e embalagens, solventes nos produtos de limpeza. Esses compostos foram substituídos por alternativas menos prejudiciais. Mas ainda assim alguns produtos industriais podem liberar CFCs durante sua produção ou uso inadequado. Um dos principais vilões nesse processo é o átomo de cloro. Quando os CFCs se quebram na estratosfera devido à radiação UV, eles liberam átomos de cloro. Um único átomo de cloro pode destruir cerca de 1 milhão de moléculas de ozônio em um ciclo contínuo. Em resposta a essa crise ambiental, em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal. Esse acordo internacional visava eliminar gradualmente o uso de CFCs e outros produtos químicos nocivos à camada de ozônio. A adesão global foi impressionante, países de todo o mundo se comprometeram a reduzir suas emissões. Desde então, as emissões de CFCs diminuíram em 99%. A Organização Meteorológica Mundial prevê que, se as políticas atuais forem mantidas, a camada de ozônio poderá se recuperar completamente até 2040. E em muitas regiões do mundo e até 2066 sobre a Antártica. No entanto, estudos recentes indicam que a recuperação pode não ser tão rápida quanto se esperava devido a fatores climáticos e outras substâncias ainda não regulamentadas. A recuperação ocorre naturalmente à medida que os CFCs são eliminados da atmosfera. O ozônio se regenera lentamente através de reações químicas na estratosfera. No entanto, vulcões e incêndios florestais podem temporariamente afetar os níveis de ozônio. A doutora Susan Strahan, cientista atmosférica do Goddard Space Flight Center da NASA, que nos explicará como a camada de ozônio está diminuindo com a redução dos átomos de cloro na atmosfera. O Protocolo de Montreal foi um grande sucesso ao banir a produção de substâncias que destroem a camada de ozônio. Sabemos disso porque medimos essas substâncias na superfície da Terra desde os anos 1980 ou antes. Antes do Protocolo de Montreal, as substâncias que destroem o ozônio aumentavam rapidamente. Após a assinatura do protocolo e a implementação das regulamentações,
os níveis dessas substâncias começaram a diminuir. E isso é ótimo. Essas substâncias devem alcançar a estratosfera para destruir o ozônio e se decompor lá em cima. E o cloro que é liberado dos clorofluorocarbonetos, é isso que realmente destrói o ozônio. O que não tínhamos até agora era qualquer medição dentro do buraco de ozônio na Antártica que mostrasse que os níveis de cloro lá estão realmente diminuindo. O que eu mostrei é que se você for muito cuidadoso sobre quando medir o cloreto de hidrogênio, que é o HCl na atmosfera, e medi-lo ao longo do tempo, você pode ver que o HCl, então aquele cloro reativo que destrói o ozônio, esses níveis estão realmente diminuindo dentro do buraco de ozônio na Antártica. Isso é ótimo, o buraco de ozônio está se recuperando e diminuindo devido à redução do cloro. É importante considerar a destruição do ozônio que ocorre simultaneamente, pois os níveis de ozônio variam por várias razões, especialmente a temperatura. Em anos quentes, a destruição do ozônio é menor, em anos frios, é maior. Isso dificulta ver o sinal da atmosfera, o buraco de ozônio está se recuperando. Neste estudo, observamos as mudanças no ozônio no inverno, quando a maioria dessas alterações é causada por mudanças químicas, com temperaturas tendo pouco impacto. E conseguimos fazer isso por causa das medições do instrumento Aura da NASA chamado Microwave Limb Sounder. Então, o que vimos usando os dados do MLS é que a destruição do ozônio diminuiu. Ainda varia muito, mas diminui e está diminuindo meio que em sintonia com as mudanças de cloro, e é isso que nos empolga, é que vemos pela primeira vez, os níveis de cloro estão definitivamente diminuindo e os níveis de ozônio estão respondendo a isso. Mas o prazo de recuperação da camada de ozônio pode aumentar e frustrar os cientistas. Pesquisas indicam que até mesmo um conflito nuclear em pequena escala poderia causar danos significativos à camada de ozônio. Um estudo conduzido pelo Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos simulou uma guerra nuclear entre potências como Índia e Paquistão. Utilizando cerca de 100 dispositivos atômicos do tamanho da bomba lançada em Hiroshima. Os resultados mostraram que esse tipo de conflito poderia levantar enormes quantidades de fumaça para a alta atmosfera e muito mais átomos de cloro, resultando em uma destruição massiva da camada de ozônio. Em um cenário regional moderado, estima-se que até 25% da camada poderia ser perdida ao longo dos anos seguintes. Além disso, uma guerra nuclear global poderia devastar cerca de 75% da camada. Em um período relativamente curto, cerca de 15 anos, devido à fuligem gerada pelas explosões. As consequências seriam devastadoras, com aumento nos casos de doenças graves e alterações nos ecossistemas. O átomo de cloro tem um impacto devastador na camada de ozônio, sendo responsável por sua degradação em larga escala. Além disso, as armas nucleares representam uma ameaça real à saúde do nosso planeta. Mesmo um conflito pequeno pode ter repercussões globais catastróficas. A recuperação total da camada ainda enfrenta desafios significativos, devido à degradação causada pelos átomos de cloro provenientes do CFCS e as ameaças representadas pelas armas nucleares. Enquanto cidadãos comuns fazem sua parte para proteger nossa atmosfera, adotando práticas sustentáveis, as potências nucleares continuam investindo bilhões na fabricação dessas armas destrutivas. E parecem não se importar com a saúde da atmosfera. Para termos uma ideia de como os fabricantes de armas lucram com os conflitos globais em bilhões de dólares, veja esta tabela do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, e tire suas conclusões. Se um conflito nuclear ocorrer, todos nós sofreremos as consequências, não haverá vencedores nesse cenário apocalíptico.
A vigilância contínua e a pesquisa são essenciais para garantir que as ações tomadas sejam suficientes para proteger esse escudo vital da Terra contra os perigos da radiação ultravioleta. Afinal, o futuro do nosso planeta depende das ações que tomamos hoje. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Se não gostou, deixe suas sugestões nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.